Mesmo que você não veja, mesmo que nunca tenha sentido algo sobrenatural, a verdade é que você está inserido em dois mundos ao mesmo tempo. O natural, que você vê e toca, e o espiritual, que influencia tudo, mesmo que invisível. Muita gente vive corretamente no mundo físico, trabalha, paga as contas, cuida da família, se esforça para fazer o certo. Mas ainda assim, a vida parece travada, nada flui. As portas se fecham. Há uma angústia inexplicável. Crises emocionais surgem sem motivo. Vem o desânimo, a insônia, a ansiedade, até mesmo sintomas de depressão. E o mais assustador, ninguém encontra a causa real. Isso acontece porque o mundo espiritual é tão real quanto o físico, e ele interfere diretamente nas nossas emoções, decisões e resultados. Quem não entende isso, acaba lutando com armas erradas, contra inimigos que não se veem com os olhos humanos. A palavra de Deus deixa isso escancarado. Olha o que diz Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa passagem é um alerta direto. Nossas batalhas não são apenas humanas, elas são espirituais. Quando você enfrenta algo que parece não ter explicação lógica ou emocional, há grandes chances de a origem ser espiritual. E não adianta usar inteligência, remédio, terapia ou força física contra um inimigo invisível. É por isso que 2 Coríntios 10:4 nos ensina: as armas com as quais lutamos não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Existe um campo invisível onde estão sendo decididas coisas sobre a sua vida, seu futuro, sua casa e sua mente. Ignorar isso é como andar em campo de guerra, sem saber que está sendo atacado. Mas existe uma saída. O primeiro passo é se posicionar espiritualmente. A Bíblia diz em Tiago 4:7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, o mundo espiritual responde à sua postura. Não basta acreditar que Deus existe. É preciso se sujeitar a Ele. É preciso resistir ao mal. É preciso entender que neutralidade espiritual é ilusão. Ou você ocupa o seu território com luz, ou ele será tomado pelas trevas. Se tudo ao seu redor parece estar desmoronando, talvez a origem não esteja ao redor, mas dentro do mundo invisível. E se você não lutar com armas espirituais, continuará perdendo batalhas que já estão vencidas no nome de Jesus. O mundo espiritual é legalista. Tudo precisa de autoridade, permissão ou consentimento. Pouca gente sabe, mas o mundo espiritual funciona por leis. Nada acontece por acaso. Nem mesmo o mal pode tocar na sua vida sem uma porta aberta, uma legalidade ou uma autorização, mesmo que inconsciente. É por isso que algumas pessoas, mesmo indo à igreja, orando e acreditando em Deus, ainda vivem amarradas, presas em ciclos que se repetem, relacionamentos que não vão para frente, portas que se fecham, doenças que não passam, uma sensação constante de peso ou opressão. Não é falta de fé. É falta de entendimento sobre o princípio da legalidade espiritual. Veja o que diz 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Note a expressão, buscando a quem possa tragar. Ele não pode simplesmente entrar e destruir. Ele precisa encontrar uma brecha, uma permissão legal, uma falha de cobertura espiritual. E onde essas permissões acontecem? Em atitudes, palavras e comportamentos que, muitas vezes, parecem inofensivos, mas espiritualmente são convites para o inimigo agir. Palavras de maldição sobre si mesmo ou outros. Pecados escondidos que ainda não foram confessados. Acordos emocionais com o medo, o ódio, o orgulho. Objetos consagrados, práticas espirituais estranhas. Relacionamentos que te afastam de Deus e te aprisionam em culpas e repetições. Jesus disse algo poderoso em João 14:30. Aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Ou seja, o inimigo não encontrou nenhuma legalidade, nenhum espaço ou vínculo que pudesse usar contra Jesus. Isso é um princípio espiritual,
onde não há brecha, não há ação do mal. Por isso, viver uma vida consagrada, arrependida, alinhada com os princípios de Deus é a maior proteção espiritual que existe. Não se trata apenas de ser bonzinho ou religioso, mas de entender que cada escolha sua pode ser uma autorização no mundo invisível. E o mais importante, a autoridade espiritual é o que fecha as portas para o inimigo agir. Jesus disse em Lucas 10:19: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas esse poder só opera onde há obediência, santidade e alinhamento com a vontade de Deus. Sem isso, mesmo crendo, a pessoa vive vulnerável. O mundo espiritual não responde à emoção, mas à revelação e à autoridade. Muita gente acredita que, quanto mais chora, grita ou se desespera em oração, mais Deus vai agir. Mas no mundo espiritual, emoção não move o céu nem paralisa o inferno. O que move as realidades invisíveis é a verdade revelada e a autoridade exercida em nome de Jesus. É como uma guerra. O inimigo não respeita lágrimas. Ele respeita posicionamento espiritual, aliança com Deus e conhecimento da palavra. Veja o que Jesus responde em Mateus 4:4, quando é tentado no deserto. Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava jejuando, enfraquecido fisicamente, emocionalmente vulnerável, mas venceu o inimigo não com lágrimas ou gritos, mas com a palavra. Ele respondeu com autoridade, usando verdades espirituais. Isso nos ensina algo profundo. O mundo espiritual obedece a princípios eternos, não a sentimentos passageiros. E a autoridade no mundo espiritual só é ativada quando estamos alinhados com a verdade. Veja também Atos 19:13 e 16, quando alguns homens tentam expulsar demônios, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Mas o espírito maligno respondeu: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o homem possuído os venceu, e prevaleceu contra eles, de modo que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Esse é um exemplo chocante. Eles usaram o nome certo, Jesus, fizeram o que já tinham visto outros fazerem, mas não tinham autoridade, nem revelação pessoal. Resultado? Foram envergonhados. Ou seja, não adianta repetir palavras, orações decoradas ou frases bonitas. O que sustenta sua vitória espiritual é o seu relacionamento com Deus, sua obediência e sua identidade como filho ou filha. A autoridade não está no tom da voz, mas na postura espiritual de quem você é quando ninguém está vendo. Não se trata de gritar mais alto no culto, mas de viver mais profundo na intimidade com o Espírito Santo. Como diz Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Note a ordem espiritual. Primeiro sujeição a Deus, depois resistência ao diabo. Essa é a chave. Onde não há ordem, Deus não age com plenitude. Muita gente quer bênção, quer crescimento, quer ver milagres, mas vive no meio do caos. Casa bagunçada, vida financeira desorganizada, horários sem disciplina, mente cheia de ruído. E aí vem a pergunta: por que Deus não me responde? A resposta está em um princípio espiritual poderoso. Deus só manifesta sua plenitude onde há ordem. Veja o que diz 1 Coríntios 14:33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. E em Gênesis 1, logo no início da criação, o Espírito de Deus pairava sobre o caos, mas não criou nada até que estabeleceu ordem. Separou luz das trevas, firmamento das águas, terra seca do mar. Só depois disso veio a vida. Isso mostra que antes da manifestação do milagre, Deus coloca tudo em ordem. Às vezes você está orando por prosperidade, mas não honra o dinheiro que tem. Está clamando por um casamento restaurado, mas continua sem perdoar, sem ceder. Quer ministério, mas não consegue nem ser pontual. Deus não vai ungir um ambiente bagunçado, porque se ele derramar algo precioso onde há desordem, aquilo será desperdiçado. Jesus multiplicou pães e peixes em Marcos 6:39 e 40, mas só depois de mandar que todos se assentassem em grupos organizados.
Repare. Então Jesus ordenou que fizessem todos se assentar em grupos sobre a relva verde, e assentaram-se, em grupos de 100 e de 50. Esse detalhe parece pequeno, mas carrega um princípio enorme. A multiplicação só aconteceu após a organização. Quer ver Deus agir? Então comece arrumando a sua vida. E não estou falando só da casa ou da conta bancária, mas da alma, das prioridades, do coração. Deus não se manifesta onde há confusão, porque onde há confusão, há espaço para o inimigo. Como diz Tiago 3,16, porque onde há inveja e espírito facioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Quer fluir no espírito? Coloque ordem na sua rotina de oração. Quer prosperidade? Organize suas finanças. Quer ser cheio da presença de Deus? Coloque cada área da sua vida no lugar: emocional, espiritual, relacional, porque a ordem antecede o derramar. Deus não atua onde não há propósito. Você já se sentiu estagnado? Como se estivesse orando, jejuando, buscando, mas as portas continuam fechadas e nada parece avançar? A verdade dura, mas libertadora, é esta: Deus não desperdiça seu poder em projetos vazios. Onde não há propósito claro, alinhado ao céu, ele não age com intensidade. A Bíblia é clara: Deus é um Deus de intenções eternas. Tudo o que ele faz tem um objetivo redentor, transformador e com direção. Nada é por acaso. Veja o que está escrito em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, não é para quem está apenas tentando, mas para quem está vivendo segundo um propósito divino. Há uma diferença enorme entre quem vive por rotina e quem vive por missão. Olhe para os grandes homens e mulheres da Bíblia. José, por exemplo, passou por injustiças, prisão, rejeição, mas havia um propósito por trás de tudo. Quando chegou o tempo certo, Deus o levantou como governador do Egito, porque seu sofrimento estava conectado a um plano maior: salvar vidas. Gênesis 50:20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Deus sempre canaliza sua unção para pessoas com propósito. Jesus, ao curar e libertar, fazia tudo apontando para o reino. Não era entretenimento, era missão. E aqui vai um alerta forte. Talvez Deus ainda não destravou sua vida porque você está insistindo em planos que Ele não desenhou. Você está pedindo força para um projeto pessoal, mas Ele está esperando que você entre no propósito dele. Em Provérbios 19:21 está escrito: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor é que prevalecerá. Você pode ter planos de sucesso, fama, estabilidade financeira, mas se isso não estiver conectado ao que Deus quer fazer através da sua vida, tudo será cansativo, frustrante e infrutífero. Não basta querer ser usado por Deus. É preciso estar alinhado com o motivo pelo qual Ele te criou. É como um instrumento fora de afinação. Ele até existe, tem potencial, tem forma, mas só soa bem quando está ajustado ao tom certo. Hoje, Deus está te chamando para alinhar sua vida ao propósito eterno dele. Porque onde há propósito, há presença. Onde há missão, há milagre. Onde há intenção divina, há intervenção sobrenatural. Deus não atua onde há orgulho. O orgulho é uma barreira invisível, mas extremamente poderosa, que impede o mover de Deus na vida de uma pessoa. É como uma muralha no mundo espiritual. A Bíblia é categórica: Deus resiste ao soberbo. Em Tiago 4:6 lemos: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Note, Deus não ignora o orgulhoso. Ele resiste, ou seja, ele se opõe. Há um bloqueio real da parte de Deus contra quem age com altivez, autossuficiência e arrogância. Isso nos mostra que o orgulho não é apenas uma falha de caráter, é uma ofensa direta ao reino de Deus. Lúcifer, antes de se tornar Satanás, foi expulso do céu por causa do orgulho. Ele desejou ser como Deus, exaltou-se a si mesmo, e foi lançado fora. Isaías 14:12-15.
Esse é o retrato mais profundo do que o orgulho pode causar. Afasta você da presença de Deus, mesmo que antes você estivesse em lugares elevados. Jesus foi claro quando disse em Mateus 23:12: Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. O reino de Deus é o completo oposto do sistema do mundo. Lá fora, ser grande é ser imponente, dominante, cheio de si. No reino, ser grande é ser servo. É reconhecer que tudo o que você tem, tudo o que você é e tudo o que você realiza vem dele. O orgulho fecha o céu. A humildade atrai o favor divino. É por isso que tantos estão tentando, fazendo campanhas, orando, indo a cultos, mas não veem resultados. O coração está contaminado pelo orgulho. Acham que merecem, acham que sabem tudo, acham que são autossuficientes. Mas Deus age quando há quebrantamento. Veja o que está escrito em Salmos 51:17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. É o quebrantado que atrai a glória. É o humilde que experimenta o sobrenatural. Porque só o humilde reconhece que sem Deus nada pode fazer. Talvez Deus ainda não agiu em certas áreas da sua vida, porque Ele está esperando você se despir do orgulho e se render de verdade. Não uma rendição de palavras, mas de coração. Enquanto você estiver no trono, Deus não pode governar. Mas no momento em que você se esvazia, se rende e diz: Senhor, não é do meu jeito, é do teu. O céu se abre e a mão de Deus começa a mover tudo ao seu favor. Deus não atua onde há orgulho. O orgulho é uma barreira invisível, mas extremamente poderosa, que impede o mover de Deus na vida de uma pessoa. É como uma muralha no mundo espiritual. A Bíblia é categórica. Deus resiste ao soberbo. Em Tiago 4:6 lemos: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Note, Deus não ignora o orgulhoso. Ele resiste, ou seja, ele se opõe. Há um bloqueio real da parte de Deus contra quem age com altivez, autossuficiência e arrogância. Isso nos mostra que o orgulho não é apenas uma falha de caráter, é uma ofensa direta ao reino de Deus. Lúcifer, antes de se tornar Satanás, foi expulso do céu por causa do orgulho. Ele desejou ser como Deus, exaltou-se a si mesmo, e foi lançado fora. Isaías 14:12-15. Esse é o retrato mais profundo do que o orgulho pode causar. Afasta você da presença de Deus, mesmo que antes você estivesse em lugares elevados. Jesus foi claro quando disse em Mateus 23:12: Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. O reino de Deus é o completo oposto do sistema do mundo. Lá fora, ser grande é ser imponente, dominante, cheio de si. No reino, ser grande é ser servo. É reconhecer que tudo o que você tem, tudo o que você é e tudo o que você realiza vem dele. O orgulho fecha o céu. A humildade atrai o favor divino. É por isso que tantos estão tentando, fazendo campanhas, orando, indo a cultos, mas não veem resultados. O coração está contaminado pelo orgulho. Acham que merecem, acham que sabem tudo, acham que são autossuficientes. Mas Deus age quando há quebrantamento. Veja o que está escrito em Salmos 51:17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. É o quebrantado que atrai a glória. É o humilde que experimenta o sobrenatural, porque só o humilde reconhece que sem Deus nada pode fazer. Talvez Deus ainda não agiu em certas áreas da sua vida porque Ele está esperando você se despir do orgulho e se render de verdade. Não uma rendição de palavras, mas de coração. Enquanto você estiver no trono, Deus não pode governar. Mas no momento em que você se esvazia, se rende e diz: Senhor, não é do meu jeito, é do teu. O céu se abre e a mão de Deus começa a mover tudo ao seu favor. Deus não atua onde há rebeldia. A rebeldia é um veneno espiritual que afasta o agir de Deus. Ela pode até parecer, aos olhos naturais, como um ato de coragem, independência ou autenticidade,
Mas no mundo espiritual, rebeldia é desonra disfarçada. A Bíblia não suaviza isso. Em 1 Samuel 15:23 está escrito: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Olha o peso disso. Deus compara a rebelião à feitiçaria. Ou seja, quando uma pessoa se rebela contra a autoridade, seja ela espiritual, familiar ou divina, ela está entrando em um território espiritual contaminado, e o Espírito Santo se afasta. Foi exatamente isso que aconteceu com o rei Saul. Ele foi escolhido por Deus, ungido, tinha tudo para viver uma grande missão, mas decidiu fazer as coisas do seu jeito, desobedecendo ordens claras do Senhor. A consequência? Perdeu a unção e o trono. Deus disse a Samuel: arrependo-me de haver constituído Saul rei. 1 Samuel 15:11. Rebeldia não é só quando alguém grita, enfrenta ou desrespeita de forma escancarada. Muitas vezes ela é sutil, quando sabemos o que Deus mandou fazer, mas escolhemos outro caminho. Isso já é rebeldia. O povo de Israel vagou 40 anos no deserto porque insistia em desobedecer. Cada vez que Deus dizia, faça assim, eles faziam do jeito deles. Resultado? Milhares morreram sem entrar na terra prometida. A rebeldia impede que você viva o cumprimento das promessas. A rebeldia fecha portas, bloqueia caminhos e endurece o coração. Ela também é altamente contagiosa. Uma pessoa rebelde influencia outras, semeando divisão, fofoca, insubmissão e desordem. Mas há um caminho de volta: quebrantamento, arrependimento e submissão. Deus age onde há obediência, e a obediência libera bênçãos que a oração sozinha não consegue liberar. Veja o que está escrito em Deuteronômio 28:1-2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Rebeldia nos afasta, obediência nos aproxima. Se você quer ver Deus agir em áreas paradas da sua vida, examine seu coração. Há alguma área onde você tem resistido à direção de Deus? Tem questionado o líder que Ele colocou? Tem rejeitado uma correção? Se sim, é hora de se alinhar. Onde há ordem, Deus libera unção. Onde há rebeldia, Deus se cala. Se essa palavra falou com você, não guarde só para você. Tem muita gente ao seu redor lutando batalhas espirituais, sem saber que a vitória já foi conquistada em Jesus. Então já deixa o like. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa acordar espiritualmente. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora aqui no canal. Ativa o sininho porque toda semana tem conteúdo que edifica, liberta e fortalece sua fé. Lembre-se, você não está lutando sozinho. E essa guerra já tem um vencedor. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.